pastor Sérgio, com oportunidade. Meus queridos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Lhes convido para que leiam comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, naquela quem chamamos de leitura oficial da Santa Ceia, do qual estaremos lendo os versículos 23, 24 e 25. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta, capítulo 11, versículos 23. Quem encontrou, diga graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quantos dizem amém? Amém? Meus irmãos, é uma alegria renovada poder estar utilizando-me das palavras de um cantor sacro, quando diz: nessa noite feliz e neste santo lugar. Como bem se expressou nosso pastor, Eliakim Rodrigues, há um tempo atrás, e do ano passado para cá, não foi muito diferente, assim como é inerente do ser humano passar lutas e provações aqui na terra, nós atravessamos um período de provações, de dificuldades, e eu diria que, dentre todas elas, talvez, uma das mais dilacerantes para mim foi o ano passado, e que agora está fazendo exatamente um ano. Nós tivemos que nos locomover até ali ao meu lugar de origem, Caicó, no Rio Grande do Norte, para acompanhar o processo de enfermidade de minha mãe, que ficou acamada durante 5 meses, e no mês de setembro veio a falecer. De maneira que, daquele período para cá, nós estamos ali, e é óbvio que uma perda dessa muda tudo e abala toda a família, e por ter vivido muitos anos ausente, fazendo a obra de Deus, viajando onde quer que o Senhor me manda, eu achei interessante que, pelo menos neste momento, eu estivesse do lado dos meus, porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Mas sinto muita saudade de vocês, desta igreja abençoada, que tão bem me acolheu quando aqui cheguei. Pastor Eliakim, este homem sisudo, calado, ele tem uma linguagem de amor muito própria, né? E quando nós chegamos aqui para residir, eu me recordo que, como é de praxe, tivemos que cumprir um processo de chegada, que você traz a carta. E eu estava congregando ali com o nosso pastor Elinaldo Renovato, em Parnamirim, que inclusive hoje está jubilado. E o pastor Elinaldo, pastor daquela grande igreja na época, muito ocupado, ficava prometendo a carta e ficava sempre adiando. E numa sexta-feira, eu liguei para ele de novo para saber dessa carta, e ele me disse: diga ao pastor Eliakim que me ligue, ele vai lhe receber sem carta. Aí eu digo: aí é com vocês. E aí o pastor Eliakim fez várias tentativas ligando, por volta de 9 da manhã, naquela sexta.
Disse, eu estou ligando e ele não atende. Eu digo, é sexta, ele está orando e estudando. Conheço o pastor Elinaldo para pregar à noite. Quando foi por volta de 1 da tarde, o pastor disse, falei com ele. Ele me falou muito bem de você e disse que eu o recebesse por aclamação. E naquela mesma ligação, o pastor agora disse para mim, você vai estar na doutrina à noite? E eu era doido de dizer que não, irmão. Eu disse, pastor, eu ia escapar lá no pastor José de Oliveira hoje, mas já que o senhor conseguiu falar com o pastor Elinaldo, e vocês assim estão administrando a minha chegada em Pacajus, eu estarei aí. E naquela noite, o pastor, inclusive, nos facultou a honrosa oportunidade de ministrar naquela ceia, e o Senhor nos deu uma palavra baseada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, na parábola do filho pródigo. E daquele dia em diante, irmãos, eu fui muito bem acolhido por vocês e sou sempre que aqui chego. Não me desliguei totalmente de Pacajus, guardei uma troçada por aqui e não me considero ainda morando no Rio Grande do Norte. Eu me considero uma espécie de cearaguá. Talvez seja uma mistura de cearense com potiguar, tá certo? De maneira que estou feliz em receber do pastor Eliakim essa oportunidade e dividir essa tribuna santa com os meus irmãos, que o tempo não me permite falar de tudo, de todos, mas eu destaco o nome especificamente do pastor Nonato Pedrosa, que me antecedeu. É uma figura por quem tem estima, admiração, e que quando estava pastoreando ali em São Gonçalo do Amarante, sempre nos levava, e a gente passava uns dias por ali dando prejuízo ao inferno com ele, com os meninos dele, com o Nanim, com o Jamim, com o Nonato Pedrosa. Ver uma voz dessa, irmãos, me faz lembrar que Pedro, quando foi abordado por aquele paralítico lá na Porta Formosa, ele disse, me dê uma esmola. Aí Pedro disse, olha, dinheiro não tem não, mas alguma coisa eu tenho. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Se nós começássemos reconhecendo o que não temos, a coisa seria bem diferente. Porque todos nós não temos algo, mas alguma coisa temos. Eu jamais terei a voz de Nonato Pedrosa. E só me resta dar glória a Jesus quando ele canta desse jeito e fazer minha parte em prol da obra de Deus também. O Senhor nos fez vir ao coração uma palavra especificamente nesse texto que costumeiramente lemos todos os meses. Texto este que no nosso culturalismo enquanto igreja de Jesus, aqui nesta parte do mundo, nós elegemos para ser usado naquilo que chamamos de leitura da Santa Ceia. Digo que nós elegemos porque não há uma regra que defina que em todos os cultos de ceia este texto deve ser lido. Porém, como já faz parte da nossa liturgia, assim é, e acredito que assim deve continuar. Porém, se fôssemos levar em conta alguns textos que falam diretamente de Santa Ceia, poderíamos recorrer a no mínimo 4, porque os 4 evangelistas falam especificamente de Santa Ceia. Mateus capítulo 26, e já foi lido na noite deste dia, Marcos capítulo de número 14, e Lucas capítulo de número 22. E o evangelista São João, diferente dos outros 3 que lhe antecedem, que não fala de instituição de Santa Ceia, não. Há um relato da última ceia, no capítulo 13, do Evangelho de Jesus segundo São João, no qual, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele não relata que Jesus usou as mesmas palavras que Paulo disse que ele falou, o que é o caso dos outros 3 evangelistas. Porém, olhando para esta exortação do apóstolo, que estava se dirigindo a uma igreja que estava sob seus cuidados pastorais, igreja que fora alcançada, cidade, por que não dizer que fora alcançada por Cristo através de Paulo, quando empreendeu a sua segunda viagem missionária, a suntuosa
cidade de Corinto, naquele tempo, imponente e importante cidade da Grécia. O homem de Deus estava perante o desafio de exortar uma igreja que, por ter se instalado em um lugar que era repleto de situações adversas ao Evangelho, por se tratar Corinto de uma cidade portuária, ela era frequentada por pessoas das mais diferentes nações e adjacências. É importante lembrar que a idolatria ali campeava. Os ídolos pagãos eram adorados de maneira muito intensa, por se tratar de um porto. Ali também campeava a prostituição, a promiscuidade, de maneira que a igreja de Corinto fora crescendo. E ali se cumpriu o que o próprio Paulo ensinou quando disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu pergunto às senhoras e os senhores, qual é a igreja que não tem arestas a serem tiradas? Eu estava domingo na Caucaia e o pastor me levou para tomar um café ali numa padaria. E quando nós estávamos tomando café naquela padaria, chegou um santo que saudou o pastor que estava comigo com a paz do Senhor. E aquele homem naquele dia vinha inspirado para conversar, irmão. Parece que ele tinha engolido um motorrádio ligado. A primeira coisa que ele fez quando apertou a mão do pastor Alfredo, que estava por sua vez com a revista da escola dominical na mão, foi dizer: pastor, eu serei breve, serei sucinto, porque estou vendo que o senhor está indo dar a aula da escola dominical. Irmão, aquele santo contou por quantas igrejas já tinha passado. Aquele crente que é santo mais do que todos os santos, que parece que ele é tão santo como eu não sei como Jesus não abre uma exceção e não arrebata ele antes da igreja. Sabe aquele colecionador de pecados e falhas alheias? Aquele povo que coleciona tanto o pecado dos outros, que deixa a vida dele de lado. Para quem disse que o pastor Alfredo não ia se demorar ouvindo dele, falou demais, porque era o pastor querendo entrar no carro para ir embora, e ele segurando o braço do pastor. O pastor Alfredo olhou para ele e disse: meu filho, eu só tenho uma palavra a lhe dizer. Se você for procurar defeito em igreja, você vai andar todas as igrejas do planeta Terra. A igreja de Corinto tinha crente, era detentora de dons espirituais, mas tinha arestas a serem tiradas. O apóstolo São Paulo, como um obreiro equilibrado que foi, o maior teólogo do cristianismo, o maior vulto da cristandade depois da pessoa de Cristo, que estava com a autoridade de Deus na mão para exortar aquela igreja. Ele poderia ter dito: eu vou dizer a vocês que vocês se ajeitem, porque eu sou o cara. Eu vou dizer a vocês que vocês tomem cuidado na vida, porque minha intimidade com Jesus é tão grande que o Novo Testamento vai ter 27 livros e eu serei autor de 13. Ele poderia ter dito: vocês cuidado comigo, porque eu fui ao terceiro céu e vi coisas que não quero nem falar delas, de tão pecador que sou. Porém, o mesmo apóstolo que escreveu aos Filipenses, dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se dirigiu àquela igreja, somente com uma palavra específica nos lábios, a respeito do que tinha para entregar para ela. Ele disse: porque eu recebi do Senhor. Pastor que tem intimidade com Deus, ele sabe o que recebe de Deus, sabe para que recebe de Deus, sabe a hora de falar daquilo que recebe de Deus, aleluia. E tem uma coisa, pastor que tem negócio com Deus, pastor, e tem uns que não tem, irmão, infelizmente tem uns que não tem negócio com Deus de jeito nenhum. Pastor que não tem negócio com Deus, ele não tem medo de entregar o que recebe de Deus não, porque Paulo
prega a palavra e emprega o termo, emprega o verbo no passado do indicativo, 2 verbos. Ele disse: eu recebi o que ensinei. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês são reincidentes, mas eu não vou deixar de entregar aquilo que recebo de Deus. O Deus que consola coração de pastor está aqui hoje de noite e diz: não abra nem 1 milímetro, porque eu estou contigo. Entregue o que é de Deus, que dá certo. Deu certo até hoje e vai continuar dando. Aleluia. Vou correr, irmão, quer ceia, e eu estou me animando. Olhe para cá, por favor. O apóstolo foi específico em dizer que ia falar de novo daquilo que ele já recebeu de Deus. Aí, se dirigindo àquele povo, ele disse: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Irmão, quando eu penso no fato de ser crente e de estar num culto de Santa Ceia, numa igreja linda dessa, cheia de crente, bonito e cheiroso, eu dou glória a Jesus e lembro de um hino que eu tenho vontade de ouvir Nonato Pedrosa cantar ele, que diz: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Agora, essa parte é a melhor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. Você está aqui por causa do amor. A graça te alcançou por causa do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de João 5:4-8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus não tem, Ele é o amor. Deixe de colecionar pecado dos outros. Você não dá conta nem dos seus. E a Bíblia diz, e a gente lê todo mês: examine-se o homem a si mesmo. Deixa a vida dos outros de lado, que vai dando certo. Aleluia. Quem está sentindo a graça que eu estou sentindo aqui? Irmão, se referindo à pessoa de Cristo, depois do Calvário, a maior atitude de amor de Deus, que sendo amor, e se Jesus é Deus, significa o amor personificou-se. Aleluia. Irmão, o camarada, na noite em que é traído, ele tem disponibilidade de amar pelas caridades? Todo mundo aqui já foi traído. Por um funcionário, por um patrão, por um amigo, por um cônjuge. A dor de ser traída é dilacerante demais. Com Jesus não foi diferente, ele foi traído. Eu acredito que seja de manhã, de tarde ou de noite. O cabo que é traído, na hora que ele é traído, ele tem clima para tudo. Para brigar, para espraguejar, para esculhambar. Se o estoque de domínio próprio não tiver bom, ele dá tapa em gente. Né, irmão? Irmão. É verdade. Agora, para amar, irmão, eu pensei em alguns detalhes do fato de ser traído. Alguém só é traído por alguém em quem depositou confiança. Outro detalhe: alguém só é traído porque não sabe que seria traído. Só que Jesus sabe de tudo.
Quem concorda, diga, sabe? Irmão, ele sabendo de tudo, andou com traidor 3 anos e 6 meses. E eu duvido que os senhores pastores, sabendo que o obreiro é traidor, você bota ele para ser logo tesoureiro. Jesus botou, irmão. É amor demais. É amor que está acima de questões humanas. É amor que está acima de qualquer entendimento. É nesse amor que eu vou ficar. É nesse amor que eu vou me agarrar. É nesse amor que eu vou seguir. É nesse amor que eu quero estar. João diz que Jesus cingiu-se com uma toalha que estava pendurada não sei aonde. Pegou uma bacia, começou a lavar o pé grudento do primeiro discípulo que apareceu na frente dele. Aí Pedro, como sempre, foi afoito, precipitado. Disse, Senhor, o senhor não está vendo que eu vou deixar o senhor lavar? O senhor nunca, a expressão é essa, nunca vai lavar meu pé. Jesus disse, só tem uma coisa, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Então aí Pedro disse, pois lave tudo. Aleluia. Ou coisa que agrada a Deus é um crente que tem medo de ficar longe de Jesus. Se tem uma coisa que o crente tem que ter medo, é de se ver longe de Jesus. Se tu tem esse medo, eu vim aqui com a gota da unção de Jeová na minha vida dizer, continue com esse medo, porque esse tipo de medroso agrada a Cristo. O medo que nós temos que ter, irmão, é de ficar longe de Jesus. Aleluia. Jesus disse essa noite, um de vós há de me trair, um negócio desse no meio de um bocado de crente, na hora de uma ceia, é no mínimo, como diz o cearense, para a negada ficar aperreada, é ou não é? E não foi diferente não, todo mundo ficou aperreado, um olhava para o outro, e aflitos diziam, quem foi, quem será, quem é, pelo amor de Deus. Pedro, o afoito, aproveita que João tinha o costume de estar com a cabeça dele no peito do mestre, aí fez sinal, disse, pergunta aí. Jesus disse, aquele a quem eu der um bocado molhado. Quando eu olho para isso, eu vou ao longo da vida encontrando 2 interpretações para essa coisa do bocado molhado. Uma é mais conhecida, é tradicional. Dizem que o fato de dar o pão molhado, ou seja, o bocado molhado no vinho, era sinônimo de honra. E a outra interpretação diz que nós só tomamos o pão separado do vinho, ou melhor, o pão separado do vinho, porque carne separada do sangue e pão separado do vinho significa carne da qual o sangue foi derramado. Portanto, quando Jesus molhou o pão e entregou para Lucas, essa interpretação diz, Lucas, a depender da tua atitude, para você, pode ser que o meu sacrifício na cruz não venha valer nada. E olhando para essa interpretação, eu lembro que um dia eu tive uma audiência ali com o pastor Elinaldo Renovato, no seu gabinete. E eu resolvi, aproveitando que eu estava diante de um dos maiores teólogos que conheço, eu disse, meu pastor, nossos irmãos tradicionais diz que o filho da perdição de quem fala João 17:12 é Judas Iscariotes. Aí o pastor Elinaldo, tem dia que o crente amanhece mais inspirado, é ou não é? Pega na chave mesmo, né, irmão? Naquele dia estava eu e ele. Quando eu olhei, estava nós dois chorando dentro de uma sala. Ele disse, meu irmão, isso aí não é pregado e não se deve pregar como doutrina. Muito embora nossos irmãos tradicionais defendam isso. Só tem uma coisa, eu entendo, ele disse, isso é Elinaldo Renovato que pensa assim, que naquela hora, na mesa, quando Jesus deu o bocado molhado a Lucas e todo mundo estava preocupado e queria que ele escrachasse o nome e ele não o fez, era a mesma coisa de Jesus estar olhando para Judas e estar dizendo, infeliz, eu sei que tu sabe que eu sei. E se tu não tiver cuidado na vida, o meu sacrifício na cruz não vai valer de nada para você. É como se a minha carne não estivesse derramando sangue por você especificamente. Agora, Judas, tu ainda está na mesa.
e tu está na mesa, ainda dá tempo. Irmãos, aquilo foi de uma profundidade teológica para mim, curioso pela Bíblia, que era a mesma coisa do pastor Alinaldo está dizendo. Ainda que Judas fosse predestinado a só matar a Cristo, o amor de Cristo é tão grande que a profecia ia se cumprir, e mesmo assim a redenção ainda iria alcançar a vida dele. Dá para ter dimensão desse amor. É Jesus dizendo para nós hoje: enquanto estiver na mesa, ainda tem jeito. Enquanto estiver na mesa, ainda tem jeito. Porque teve açorrague cortando as carnes, teve vísceras rolando, teve cruz pesada no ombro até o alto do Gólgota, teve zombaria, mas de todas essas dores, a mais dilacerante foi a traição, e nem a traição foi capaz de aplacar o amor de Deus, que a Bíblia me garante que está em Cristo Jesus. Quantos são alcançados por este amor? Adore, 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 adore a Ele. Este amor nos envolve, esse amor nos enche, esse amor nos restaura, esse amor nos liberta. Num ambiente desse, irmão, é muito propício dizer que Jesus está dando capacidade a crente aqui para amar quem lhe persegue, e que me perdoe a irmã Damares, mas o evangelho que eu prego não diz que Jeová vai pegar meu inimigo, jogar dentro de uma lata de gás e tocar fogo e eu vou assistir no palco. Não, não. O evangelho que eu prego diz que Deus prepara mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem se constituiu inimigo teu vai estar gordo, rolado, com o rostinho redondo e brilhante, para comer do banquete contigo, e olhando para a tua vida vai dizer: só pode ser amado, só pode ser amado, só pode ser amado, só pode, só pode, só pode. Ui, a derraceria, a mandar. Quantos sentem este amor, quantos sentem este amor, quantos sentem este amor? A banda se regimenta para a gente parar em alto estilo, que eu vou parar agora. Eu vou parar agora, mas toque aí. Se isto não for... Toda a igreja pode cantar comigo? Levante a sua mão e diga, diga, diga. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Olha o amor te envolvendo, olha o amor te enchendo, olha o amor te dando graça. Adore, adore, adore debaixo deste amor. Sinta este amor, sinta esta graça, porque o amor de Deus chama-se Cristo Jesus. Amém.